Boa noite, queridos e amados irmãos. Estamos aqui para louvar e para aprender mais da palavra do Senhor, nesse culto de doutrina e oração. Que venhamos assim a ficar atentos aos louvores e ficar atentos às leituras. Que os amados irmãos possam ser assim abençoados com a palavra de Deus. E que venhamos a louvar o Senhor e engrandecer o seu santo nome. Nós iremos ler um versículo bíblico que se encontra no Salmos, capítulo 106, versículo 1. Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. O primeiro louvor que iremos cantar com os amados irmãos se chama Te Agradeço, ó Pai. Nosso Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede de vida. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo ar que respiramos, pela saúde, Senhor Deus. Queremos assim te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Abra o nosso entendimento, Senhor Deus, para que o que for ensinado, Senhor Deus, entre em nossas mentes, nos nossos corações e que venhamos assim aplicar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. Nos livre de todo mal, nos livre desse vírus maldito, Senhor Deus, que está aí, tirando a nossa paz. Que o Senhor possa assim abençoar o teu povo, proteger o teu povo, Senhor Deus, que não venhamos a ser acometidos, Senhor Deus, por essa doença. Proteja o nosso pastor, proteja a sua família, proteja, Senhor Deus, a cada irmão, a cada líder da nossa igreja. Que o Senhor possa assim receber os nossos louvores, a nossa adoração. Que nossos pedidos, Senhor Deus, cheguem ao teu trono de graça. Essa oração que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos assim, irmãos, ler mais um versículo com os amados, que se encontra no livro de Judas, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém.
O próximo louvor que iremos cantar com os amados é Tu és soberano. Amém, irmãos. Boa noite. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui para meditarmos juntos na Palavra de Deus. E convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós iremos ler a partir do versículo 10. Diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura da tua santa e bendita palavra, que nesse momento, ó Deus, que cada um de nós possamos tirar esse tempo para meditar, ó Deus, acerca dos teus ensinamentos aqui nelas contidos. Usa, Senhor Deus, conforme a tua vontade, ó Deus, para a edificação, ó Deus, do teu povo, para fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Essa é a oração que eu faço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de mencionar alguns pontos nesse trecho que nós lemos para a nossa reflexão e meditação. Ele é um texto bastante rico de ensinamentos, mas nós iremos pontuar algumas coisas assim interessantes que nós vemos aqui dentro desse trecho da palavra de Deus que nós lemos. Primeiramente é quando, no versículo 10, quando o apóstolo Paulo ele escreve, diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Então aqui eu queria destacar justamente esse cuidado que a igreja ela tem para com os seus. Em especial aqui a igreja ela tinha para com o apóstolo Paulo. Então nós vemos aqui exatamente isso, esse cuidado que a igreja tem para com os seus, para com os seus membros, para com os seus missionários, para com o seu pastor, para com todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade cristã. E até mesmo em outros textos também nós vamos ver o cuidado que a igreja ela deve ter pelas outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Senhor de suas vidas. E a igreja deve ter também esse cuidado, deve estar sempre renovando esse cuidado para com todas essas pessoas também. Primeiramente, o cuidado na proclamação do Evangelho, a responsabilidade que a igreja tem para com as outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ainda não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o cuidado e a responsabilidade que a igreja precisa ter com essas pessoas. E esse cuidado precisa estar sempre sendo renovado, dia após dia. A igreja deve estar sempre dando bom testemunho acerca da palavra de Deus para com essas outras pessoas. Então nos chama a atenção aqui justamente o que o apóstolo Paulo ele diz, que mais uma vez renovar-te a meu favor o vosso cuidado. Que nós possamos como igreja hoje estar sempre, irmãos, atentos a isso, renovando a favor das pessoas que precisam o cuidado para com elas. E nesse momento que nós vivemos hoje, nós também podemos estar renovando o nosso cuidado a favor de muitas pessoas que estão necessitando hoje, necessitando de uma oração, necessitando de uma palavra de apoio, de encorajamento, uma palavra que venha a suprir as suas necessidades, uma palavra de suporte espiritual no momento que muitas pessoas estão passando hoje. Pessoas que têm perdido os seus entes queridos, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão passando necessidades físicas. Então nós podemos nesse momento renovar a favor dessas pessoas o nosso cuidado, a favor desses irmãos o nosso cuidado, tanto individual, pessoal, mas também como igreja. Então me chama a atenção aqui quando o apóstolo Paulo ele faz essa ênfase que essa igreja aqui a qual ele está escrevendo, a igreja lá da cidade de Filipos, ela renova a favor do apóstolo o cuidado para com ele. Que nesse momento nós possamos estar exatamente pensando dessa forma, estar renovando o nosso cuidado, nos importando, tendo o cuidado para com as pessoas. E graças a Deus que essa igreja ela tem assim levantado pessoas para se preocupar umas com as outras no momento de oração, na caminhada de oração que temos feito uns pelos outros. A igreja está orando uns pelos outros, mas que o nosso cuidado possa se estender ainda mais, que possamos verdadeiramente ter esse cuidado, essa responsabilidade de estender o nosso cuidado para com aqueles que estão precisando nesse momento. Então esse primeiro ponto eu gostaria que nós refletíssemos acerca dessa colocação que o apóstolo Paulo ele diz aqui, uma vez mais
renovastes a meu favor o vosso cuidado. Que essa igreja, eu e você como igreja, possamos estar tendo esse cuidado para com as outras pessoas, e que nesse momento, em especial, muitas pessoas estão precisando do cuidado, da atenção e do amparo, e que nós como igreja possamos estar renovando a favor dessas pessoas esse cuidado, seja em vários aspectos, como eu já citei, necessidades físicas, espirituais, emocionais, tantas necessidades que as pessoas estão passando hoje, e hoje é uma oportunidade de nós renovarmos a favor dessas pessoas que estão necessitando o nosso cuidado, que nós possamos ser usados por Deus para cuidar dessas pessoas nesse momento tão difícil. A segunda coisa que eu gostaria de mencionar é o trecho que se encontra nos versículos de 11 a 13, quando o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da situação que ele está passando. Ele mesmo declara a situação que ele está passando, ou a que ele já passou, quando ele diz que ele recebe com gratidão esse cuidado, ele recebe com gratidão essa ajuda, esse amparo, mas ele retrata o seguinte, quando ele diz que digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A princípio nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, por mais dificuldade que ele possa estar passando, mas ele, graças ao seu Deus, a sua fé, a sua confiança, vamos dizer assim, ele consegue passar por essas situações de uma forma que isso não venha abalar a sua fé, não venha abalar a sua confiança em Deus. E ele continua dizendo, tanto ser estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 3 é um versículo bem conhecido de todos nós, que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas, amados, nem todos nós somos como o apóstolo Paulo, que sabe passar por todas essas situações, por todas essas circunstâncias que ele coloca aqui, e ter aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Mas para que o próprio apóstolo Paulo pudesse chegar nesse ponto, nesse estágio de maturidade cristã, ele passou por muitas situações difíceis. E talvez as pessoas estejam passando por situações assim, ela possa até estar passando bem essa situação de dificuldade. Mas o importante é que nós possamos fazer como nos versículos anteriores nós lemos, renovar o nosso cuidado em favor dessas pessoas. Por mais que aparentemente essa pessoa esteja bem, fortalecida, recebendo, passando por essas dificuldades, e olhamos assim para a situação dela e podemos ver assim a alegria de Deus no seu coração, a força de Deus agindo na vida dela, mas nada impede que nós venhamos a renovar a favor dessa pessoa o nosso cuidado. E aqui o apóstolo Paulo, ele mesmo retratando a situação que ele está passando, tendo a sua confiança em Deus, que Deus há de suprir todas as suas necessidades, nós vemos que ele não renega, ou ele não abre mão da ajuda dos irmãos. O versículo 14 ele diz, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então ele reconhece que ele passa por dificuldades, que ele passa por lutas, que ele passa por tribulações, e ele aceita e ele recebe de coração a ajuda que lhe é enviada, que lhe é dispensada, o cuidado que é dispensado para com ele, não só para com ele pessoalmente ou individualmente, mas para com a obra de Deus especificamente aqui nesse texto, para o cuidado que as igrejas dispensam a ele, também dispensando a outras igrejas, como os irmãos têm conhecimento de outros textos, quando ele fala que ele faz coleta em várias igrejas para ajudar outras igrejas em outras cidades que estão passando por dificuldades, que estão passando por tribulações. Então aqui ele fala, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Então, irmãos, nós fazemos bem a nós mesmos e às outras pessoas também quando nós nos associamos a ela, quando nós nos unimos a ela na sua tribulação, no momento de dificuldade que ela está passando. E hoje não é difícil você encontrar ou saber de uma pessoa, de um irmão,
de uma pessoa querida, de um familiar, até mesmo de um conhecido nosso que muitas vezes não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não crê em Cristo, não tem o conhecimento da palavra de Deus, que está passando por uma tribulação. E como é importante alguém chegar junto dessa pessoa, se associar a ela para ajudar, para fortalecer, para levar uma palavra de encorajamento. Então o apóstolo Paulo ele diz: fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Então nós vamos fazer um bem muito grande a muitas pessoas, a essas pessoas que estão passando por esse momento de tribulação, se nós nos aproximarmos dela, se nós nos associarmos a ela e nos juntarmos a ela para dar força, para dar apoio e encorajamento a essas pessoas. Que nós possamos também aqui, nesse segundo ponto, fazer o bem a essas pessoas, nos associando, nos aproximando dessas pessoas, para que possamos levar a palavra de Deus e também a ajuda necessária que ela esteja precisando, e que nós possamos também ajudá-la nesse momento. E a outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, também, no final desse texto que nós lemos, é como o apóstolo Paulo ele agradece a Deus, e ele também retribui essa bondade, esse cuidado, esse amparo que ele recebe quando ele diz no versículo 18 e 19, ele diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele agradece, ele tem um coração grato por tudo que ele está recebendo, por toda a ajuda que está sendo dispensada a ele. E eu creio que é dessa forma também que a maioria das pessoas vão receber, vão aceitar essa ajuda, vão receber dessa forma, né? Vão receber com o coração agradecido, com o coração realmente cheio de alegria por conta do cuidado, da ajuda que qualquer um de nós ou qualquer uma pessoa venha a dispensar a ela. E também o principal aqui, quando ele diz no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ou seja, nós recebemos, quando nós ajudamos aqui, o apóstolo Paulo ele recebe a ajuda, ele recebe a colaboração dos irmãos, ele recebe esse conforto na sua tribulação, ele retribui, pedindo a Deus em Cristo Jesus que possa suprir as nossas necessidades, porque assim como nós suprimos a necessidade de outros, nós também podemos ter necessidades para serem supridas. E aí o apóstolo Paulo pede, ele ora, ele roga em Cristo Jesus que possa suprir as nossas necessidades. E muitas vezes, talvez, a pessoa que nós vamos ajudar, ela não seja uma pessoa que tenha um relacionamento com Deus, ou tenha um conhecimento de Deus, tenha uma comunhão com Deus, mas lá no fundo do seu coração, creio que ela possa dizer, né, para Deus, que Deus abençoe, né, que Deus te abençoe, que Deus possa suprir as suas necessidades. Então, e aqui nós vemos aqui o apóstolo Paulo com o conhecimento que ele tem, com o relacionamento que ele tem com Deus, em Cristo Jesus ele faz essa oração: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então nós recebemos, assim quando nós damos, nós doamos, nós também recebemos. Nós recebemos aqui essa palavra de conforto, de apoio, de encorajamento, e também uma palavra que venha suprir, que Deus venha suprir as nossas necessidades, porque assim como nós estamos suprindo em algumas áreas as necessidades, as carências das pessoas, Deus ele há de suprir em outras áreas as nossas carências, as nossas necessidades. Que nós possamos olhar para esse texto, para esse contexto aqui da igreja de Filipenses, que nós possamos trazer para o nosso contexto hoje e ver o que nós podemos fazer, renovar o nosso favor, o nosso cuidado em prol de alguém que está necessitando. Que nós possamos ver, muitas vezes as pessoas possam
está passando por dificuldades e aparentemente ela possa estar ali conformada e confortada com a situação que está passando, mas nós também podemos ajudar, nós podemos também nos associar nesse momento de dificuldade, de tribulação com essas pessoas e com certeza elas vão receber o nosso apoio, a nossa ajuda, e que também que nós possamos, à medida que nós ajudamos o próximo, nós também somos ajudados. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. À medida que eu supro as necessidades das pessoas com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso, as necessidades a qual eu tenho, que eu não posso suprir, Deus ele há de suprir através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que nós possamos olhar para esse momento tão difícil, em que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, possamos renovar o nosso cuidado, possamos nos associar, nos aproximar dessas pessoas nesse momento de tribulação e de dificuldades que muitas estão passando, sejam elas irmãos e irmãs em Cristo, mas também principalmente as outras pessoas que ainda não têm conhecimento da palavra de Deus, que a igreja possa renovar para com essas pessoas o cuidado, principalmente de levar o amor de Deus em Cristo Jesus para essas pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que a igreja possa continuar fazendo o seu papel, não só de levar a palavra de Deus, o Evangelho, a salvação, mas também ajudar, como nós vemos em várias passagens das Escrituras, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo, a ajuda física, material, de donativos, de alimento e todas as áreas humanas que o ser humano precisa, que nós possamos olhar para esse lado também e continuar fazendo a obra de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.